Senhores, bom dia. Retomando a nossa sessão, a 28ª sessão ordinária, dando prosseguimento à nossa pauta, anuncio o processo de recurso 2753/2018, auto de infração 2018-05664, e que é recorrente Macro Atacadista S.A., recorrido, célula de julgamento per instância, conselheiro relator doutor Pedro Jorge. A indicação de procedência no julgamento de primeira instância e assessoria processual também sugere a procedência do feito. Destaco aqui que há um pedido de sustentação oral, o contribuinte foi regularmente intimado, através de seus advogados, e também disponibilizado o link para participar da sessão virtual. Não participou até o presente momento, não compareceu à nossa sessão, e estamos dando prosseguimento aos processos da pauta. Doutor Pedro Jorge, com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Manuel Marcelo. Bom dia, nossos conselheiros, doutora Helena, doutora Mônica, doutor William, doutor Fernando, doutor Pierre, a nossa secretária, doutora Evaneide, e o nosso procurador, doutor Matheus. Esse processo, como já foram os outros 4 julgados hoje, o recorrente é o Macro Atacadista S.A., conforme o presidente falou. A presente demanda, ela consiste em um auto de infração lavrado para cobrança de ICMS no valor de R$ 462.755,29 e multa também no mesmo valor, de R$ 462.755,29. Os termos do auto de infração são os seguintes: falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido por submissão tributária e na forma nos prazos regulamentares. O contribuinte deixou de recolher o ICMS referente à mercadoria tributadas, porém informada sem o débito do imposto nos equipamentos emissores de cupom fiscal, ECFs, no valor de R$ 250.994,84 em 2014 e R$ 211.760,45 em 2015. O período da infração foi de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. E a penalidade aplicada foi o 123.1c da Lei 12.670. A autuada apresentou impugnação, as folhas 21, alegando que o auto de infração teria sido formalizado de maneira equivocada, por não teria sido claro e preciso. Alegou ainda que a fiscalização não teria analisado a documentação da empresa, ou seja, teria presumido que a impugnante tinha deixado de efetuar o recolhimento. Por fim, alegou a abusividade da multa aplicada de 100% no valor do imposto e pede a realização de perícia. Em análise de primeira instância, o julgador afastou todos os argumentos do contribuinte, afastando todas as nulidades, e julgou o auto de infração procedente, por entender que não houve qualquer tipo de vício de forma do lançamento e que a falta de recolhimento foi devidamente demonstrada. O que é que o julgador falou? Efetuou-se a análise do conteúdo dos arquivos constantes no CD, a folha 16, na qual se constatou que os agentes do fisco elaboraram planilhas com identificação dos produtos e os valores destacados nos equipamentos emissores de cupom fiscal, correspondente a cada alíquota, evidenciando que alguns produtos tributados foram inseridos na seara das operações sujeitas a tributação ou isenção, portanto, caracterizada a acusação descrita nos autos. Afirmou, por fim, que, em razão da infração cometida, fica o contribuinte sujeito à penalidade prescrita no artigo 126 da Lei 12.670, pois, apesar de ter o autuante indicado o auto de infração à penalidade prevista no artigo 123.1g da Lei 12.670, efetuou o cálculo da multa em conformidade com o artigo 126 da Lei 12.670. Não haverá, portanto, mudança no valor do crédito tributário devido. Manteve ainda o percentual de multa aplicada em decorrência da previsão da legislação. O recurso ordinário foi apresentado pelo contribuinte, reiterando os mesmos argumentos da impugnação. E chegou à assessoria processual tributária, que emitiu parecer, opinando também pela procedência da autuação, por entender que o auto está bastante claro e preciso. No mérito, o sujeito passivo é acusado de ter, isso aqui
São as palavras do assessor. No mérito, o sujeito passivo é acusado de ter emitido cupom fiscal, acobertando saídas de mercadorias tributadas como se fossem sujeitas à submissão tributária ou isenção, o que teria gerado falta de recolhimento do imposto, em função de inexistir débito dessas operações na apuração da empresa. Afirmou ainda que o sujeito passivo apresentou saldo devedor em todo o exercício de 2014 e 2015, conforme consta a conta corrente no SPED, o que permite concluir que a ausência de débito de ICMS de operações de vendas tributadas gerou efetiva falta de recolhimento. Então, presidente, é isso, em poucas palavras, o relato desse auto de infração. Obrigado, doutor Pedro. Da forma regimental, passa a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Ok, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva. A acusação é muito clara. O contribuinte emitiu os cupons fiscais nos seus equipamentos, como se essas mercadorias que estavam saindo estivessem sujeitas ao regime de substituição tributária. Estando sujeito ao regime de substituição tributária, evidentemente o seu registro para apuração é feito sem o débito do imposto. Então, a cobrança que está sendo realizada é exatamente essa falta de débito do imposto relativa a mercadorias que estavam sujeitas à tributação normal e ele registrou como se essas mercadorias estivessem sujeitas à substituição tributária. É essa cobrança que está sendo realizada. O contribuinte vem aos autos e recorre no seu recurso, indica que houve cesseamento, ao direito de defesa, multa gravosa, confiscatória, os argumentos anteriores de sempre. Mas não sustenta, não enfrenta a questão principal, que é exatamente comprovar que aquelas operações indicadas pelo agente fiscal, na verdade, elas não eram tributadas, ou já tinham sido tributadas pelo regime de substituição tributária. Ele não faz isso. Esse é o ponto principal da questão. Ao não fazê-lo, evidentemente, que a solução a ser tomada no julgamento desse auto de infração deve ser a de procedência. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente, sem mais delongas. Obrigado, doutor Matheus. Da forma regimental, passo a palavra aos conselheiros. Processo em discussão. Alguma discussão, senhores e senhoras? Parece que não há maiores discussões. Passo, então, a palavra ao doutor Pedro, lembrando que há um pedido de nulidade, falta de clareza e precisão, e caráter da multa confiscatória abusiva, né, e também parece que há um pedido também de perícia, mas também de forma genérica. Com a palavra, o relator. Presidente, eu afasto todas as nulidades, né, e voto pela procedência do auto de infração, de acordo com a decisão de primeira instância e da assessoria processual tributária e referendada aqui pelo procurador em sessão. Senhores, algum voto em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece o recurso, nega o provimento, afasta preliminarmente as nulidades suscitadas e também a perícia, né, porque de forma genérica e com relação à decisão, né, de procedência do feito fiscal nos termos do julgamento de primeira instância e também o parecer da assessoria processual tributária adotado pelo nobre procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Passaremos, então, ao último processo da pauta, processo de recurso de número 2749/2018, auto de infração 2018, 05678, em que recorrente Macro Atacadista S.A., recorrido, célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, doutor Pedro Jorge, temos como indicação de julgamento singular de procedência do feito, a assessoria processual tributária também indica a procedência do feito. Destaco, mais uma vez, que houve pedido de sustentação oral, entretanto, o contribuinte, apesar de regularmente intimado, na sessão de julgamento, não compareceu. Passo a palavra ao conselheiro relator, doutor Pedro Jorge, para início do processo anunciado.
Presidente, renovando meu bom dia a todos. Esse processo, ele é como já foi falado, né, o 2018-05678. Vamos iniciar aqui o relato. A presente demanda consiste em uma autoinfração lavrada para cobrança de multa, no valor de R$ 356.052,65. Foi capturado dessa forma: deixar de escriturar um livro fiscal próprio, inclusive da modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entradas de mercadorias. O contribuinte deixou de escriturar, na FD, Escrituração Fiscal Digital, notas fiscais destinadas no valor de R$ 1.130.764,93 em 2014 e R$ 2.429.761,94 em 2015. Os valores foram utilizados como base para a cobrança de multa. Foi de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, mesmo período. E a penalidade foi a 123.3G da Lei 12.670. A autuada, ela apresentou impugnação às folhas 20, né? Alegando que o auto-infração teria sido formulado de maneira equivocada, não teria sido claro e preciso, e alegou ainda que a fiscalização não teria analisado os documentos da empresa, ou seja, teria presumido que a impugnante teria deixado de efetuar a escrituração. Afirmou que a relação das notas fiscais apresentada pela fiscalização estadual não contém informações suficientes para atestação de veracidade da autuação, pois não indicam dados determinantes para a conferência dos dados das notas fiscais, como CNPJ do emitente, série da nota fiscal, razão social do emitente, chave de acesso da nota fiscal, visto que apresenta na relação não são uma chave de acesso válida no sistema, e o código do produto. Por fim, alegou a abusividade da multa aplicada de 100%, no valor do imposto apurado e pediu realização de perícia. Em análise de primeira instância, o julgador de primeiro grau afastou todos os argumentos do contribuinte e julgou a auto-infração procedente, por entender que não houve qualquer tipo de vício. De acordo com o julgador, efetuou-se análise do conteúdo dos arquivos constantes nos CDs, no qual se constatou que notas fiscais foram devidamente identificadas pelos agentes do fisco, para tanto que as chaves eletrônicas e os números das notas fiscais eletrônicas serviram de base para a pesquisa do portal da nota fiscal eletrônica e sistema, a SPED, que evidenciou a ausência de cancelamento dessas operações por seus emitentes, constando a autorização do uso dos referidos documentos fiscais e, em sua maioria, a ciência da operação pelo destinatário. E mantém também o percentual aplicado da multa em decorrência da previsão da legislação. Depois, o contribuinte apresentou, às folhas 83, um recurso ordinário, reiterando os argumentos da impugnação e afirmou que não dispõe de qualquer elemento que comprove que a fiscalização não dispõe de qualquer elemento que comprove que o macro teria efetivamente dado entrada a mercadorias cuja documentação não foi escriturada. Esse caso foi mandado para a assessoria processual tributária, né, que, analisando, emitiu parecer e onde opinou pela procedência da autuação, por entender que o auto está bastante claro. Afirmou que os argumentos apresentados pela defesa não se prestam a afastar a acusação, não trouxe aos autos documentos que comprovassem a devolução de produtos por defeitos, danos ou envio equivocado, motivo pelo qual sugiro a assessoria, né, indeferir o pedido de perícia, por considerar que há elementos comprobatórios suficientes à análise do mérito nos autos, né? Então, a assessoria foi pela procedência do auto de infração e afastou o pedido de perícia. Presidente, aí, em apertada síntese, esse aí é o nosso relato. Obrigado, doutor Pedro. Passo então a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado. Muito bem, senhor presidente, doutor Pedro, muito bem relatado o processo, de forma clara e objetiva.
O contribuinte nesse processo, ele utiliza os mesmos argumentos que foram utilizados anteriormente. Ele diz o seguinte, deixa eu só... Ele diz o seguinte, em seu argumento, e me parece que até não tem nem relação, é como se fosse quase que uma compra. Ele diz o seguinte, recurso ordinário. É a nulidade da autuação em razão da ausência da descrição clara e precisa da infração. Ora, a infração indicada é a falta de escrituração. A falta de escrituração das notas fiscais. Então, essa é a descrição clara e precisa do fato. O auto foi lavrado com base em mera presunção. Não, a fiscalização verificou que as notas fiscais, objeto da autuação, não foram escrituradas. Isso é uma questão objetiva, não é locubração, não é achar, não, é uma questão objetiva. Essa nota fiscal aqui está escriturada, não está na escrita do contribuinte. Aí diz que a relação das notas fiscais não contém elementos para atestar a veracidade das operações. Ora, se algumas das notas fiscais ali não são verdadeiras, as operações ali não correspondem à realidade, não foi ela que comprou, caberia a ela, adquirente, comprovar tal fato. Mas aí ela para o seu argumento na mera retórica, porque não traz nenhum elemento comprobatório desse fato. Né? Aí repete a questão do caráter abusivo da multa aplicada e a necessidade de diligência, mas para provar o quê? Provar que ele teria escriturado as notas fiscais. Se ele tivesse escriturado as notas fiscais, ele já teria apresentado a prova de que escriturou. Aqui, ó, aqui meu livro, está aqui, ela foi escriturada. Simples. Então, me parece que, mais uma vez, como nos autos anteriores, nos lançamentos anteriores, o contribuinte utiliza-se de retórica, mas sem base em provas que são fundamentais para afastar a acusação. Essa é a razão pela qual a Procuradoria se manifesta pela procedência, sem deixar de chamar a atenção, evidentemente, para a situação em que a multa aplicada poderá ser minimizada com a aplicação do 8L, que já tem sido aplicada por essa Câmara. Apesar da Procuradoria se manifestar sempre pela aplicação da G, que é a sugerida pelo agente fiscal. São essas as considerações, senhor presidente. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão. Doutor Pierre, com a palavra. Não, presidente, apenas para ressaltar que o contribuinte também alega que não recebeu as mercadorias, mas ele alega, sem trazer aos autos qualquer elemento que dê suporte a essa alegação. E no mais, como o doutor Matheus já frisou, eu entendo que aqui é o caso da aplicação da penalidade prevista no 123.8R. É só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre. Mais algum conselheiro quer se manifestar sobre o processo? Não tendo maiores discussões, então pergunto ao conselheiro relator, doutor Pedro Jorge Medeiros, qual o seu voto, qual a sua decisão para o processo? Presidente, eu afasto as nulidades, certo? No caso, inclusive o pedido de perícia, né? E voto pela parcial procedência, no sentido da modificação do artigo 123.8L, a condenação, certo? Não seria parcial procedência como uma modificação da capitulação apenas. Perfeito. Vou colher o voto dos senhores, considerando que há votos, manifestações contrárias a essa penalidade. Doutor Fernando, como vota?
Presidente, está me ouvindo? Sim, estou Acompanho o ouvindo. relator. 123.8L. Ok, doutor Fernando. Doutor Pierre já se manifestou, mas é bom Com o ver. presidente. Com o presidente. Com o relator. Ok, doutor Pierre. Doutor William Falcão. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Doutora Helena. Eu acompanho o voto do relator, exceto em relação à penalidade, porque eu me manifesto pela aplicação da penalidade prevista no 123.3G. Por ser Ok. específica. 3G. Discorda apenas na questão da penalidade, né? Doutora Mônica. No mesmo sentido da primeira divergência. Então, senhor, essa Câmara resolve preliminarmente, por decisão unânime, afastar as preliminares de nulidade, ausência de descrição clara e também de provas, a presunção, ele destaca a questão da penalidade abusiva, né, já destacamos, a ex-contencioso não tem essa prerrogativa, a questão da ilegalidade, afasta também por decisão unânime a perícia, porque de forma genérica, e no mérito, por maioria de votos, decide modificar a decisão de procedência do feito fiscal para parcial procedência, aplicando a penalidade 103.8L, conforme manifestação do relator, doutor Pedro Jorge. Votos contrários à questão da penalidade, doutora Helena e doutora Mônica, que acompanharam o entendimento do doutor procurador, doutor Matheus Viana, na sua manifestação oral. Então, decisão de parcial procedência, 123.8L. Esta decisão, para o último processo da pauta, assuntos gerais, algum assunto a ser tratado, senhores? Então, já faço aqui a convocação para a sessão de amanhã, a nossa 29ª sessão ordinária virtual, dia 7 de maio, onde teremos 2 processos da Serviços de Alimentação. E a pergunta, doutor Saulo, doutor Fernando, participará amanhã conosco? O doutor Saulo. Presidente, até o momento é o doutor Saulo. Eu estou vendo se eu Ok. consigo substituir. Ele me pediu. Tranquilo. Então, temos também 2 processos da relatoria do doutor Carlos César Quadros Pierre, recorrente Everton Car Serviço, Automação e Locação Limitada. Os 4 processos, para os 4 processos, nós teremos sustentação oral. Então, desde já, agradeço e um bom dia, né? Até amanhã, se Deus quiser.